Ô, minha gente, vocês viram o desenrolar? Ontem eu conversei com o Peri aqui no ar e falei sobre a chuva forte, o vento, o granizo, que pegou muitos municípios da região. Inclusive, em município como Ceará, o pessoal apontou que foi um tornado que passou por lá. Tem imagens aí. Por que caracteriza tornado? Eu já vou conversar com o Peter Scheuer na sequência. O Peter me explicou e eu quero explicar, depois ele me corrige se eu explicar errado. Caracteriza como tornado pela forma como a vegetação fica depois da passagem do fenômeno. Porque quando é uma microexplosão, um temporal, a vegetação, ela deita. Por exemplo, o eucalipto arranca com a raiz, ele deita lá onde ele está plantado. Quando é um tornado, uma das características é essa aqui, ó. A árvore fica toda quebrada. Por quê? Porque quando passa aquele fenômeno, ele faz o quê? Ele faz um movimento de rotação. E a rotação arranca pedaços da árvore. Aprendi com o Peter Scheuer. Coloca ele no ar. Quero conversar com o Peter Scheuer. Meu caro Peter Scheuer, bom dia. Boa tarde. Estamos à tarde. Boa tarde. Eu expliquei correto? É assim que funciona para fazer uma pré-avaliação da questão dos tornados? Está no ar, Peter. Seja bem-vindo. Ô, Eduardo, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos telespectadores. Exatamente, é por aí mesmo. Na microexplosão ou microburst, que a gente chama na meteorologia, que é um vendaval, no vendaval, geralmente, as árvores elas ficam totalmente deitadas, né? Elas deitam num ângulo assim que seria radial mesmo, é um efeito radial, assim, várias árvores que ficam deitadas por conta dos ventos que são constantes, né? Uma rajada bem forte mesmo, que acontece num curto espaço de tempo, é um ar frio que desce da nuvem, e as árvores, elas simplesmente deitam, né? Deitam com raiz, pode até quebrar, mas assim é um efeito radial. Já no tornado, não. O tornado é exatamente como está nas imagens aí, né? A gente observa que tem árvores que são literalmente quebradas, elas são torcidas na maioria das vezes, e as árvores vizinhas elas ficam intactas, né? Então esse é o efeito de um tornado. O que a gente teve foi uma supercélula. Essa supercélula se formou aqui em Guatambu. Até segunda-feira, quem olhasse assim, para as bandas assim, de Guatambu ou até para o aeroporto percebeu que estava relampeando. Foi essa supercélula que foi a que propagou a formação de um mesociclone. Esse mesociclone deu origem a um tornado F1, idêntico ao que aconteceu aqui em Guatambu na última terça-feira, né, com a passagem da frente fria. E então, portanto, na segunda-feira à noite a gente teve a formação dessa supercélula que formou um tornado, e esse tornado ele atingiu o interior de Guatambu. Tirando esse tornado que nós tivemos, durante a madrugada e início da manhã dessa terça-feira, uma frente fria organizou outra supercélula, e essa supercélula também era tornádica. Então, o ar quente e úmido que veio da floresta amazônica, em combinação com a perturbação nos níveis intermediários da atmosfera, resultou na formação de outra supercélula que também pegou o município de Irani. O Irani também teve a formação de uma supercélula que provocou a formação de um tornado também, categoria F1, assim como do Ceará, assim como de Guatambu. Então, em menos de uma semana, a gente teve 3 tornados aqui na nossa região aqui do oeste do estado.